Olá pessoal, eu estou aqui para fazer este curso, né? Esse curso é um curso mais informativo, ele não tem a finalidade de formar técnicos na área de medição de espessuras, e sim pessoas que vão fazer trabalhos cotidianos, rotineiros, que eu vou passar aqui ao longo do curso para vocês começarem a entender o princípio, né, de medição de espessura por ultrassom. Essas medições, né, esse tipo de medição de espessura por ultrassom é um princípio utilizado largamente na indústria, no comércio, né, e ele é um princípio utilizado quando você não tem condições de fazer a medição direta através de um instrumento conhecido como paquímetro ou micrômetro, né, que é um instrumento que você mede as espessuras. Quando você tem acesso, por exemplo, você vai fazer a medição de espessura de um tubo sem remover o tubo para fazer a medição, né, ou seja, um cano, né. E então a ideia é passar aqui alguns tópicos para vocês entenderem o princípio, né, e como fazer essa medição. Fazendo um curso mais compacto, porque há cursos no mercado que são cursos mais especializados para inspetores, né, para soldadores, enfim, para esses profissionais mais técnicos. A ideia é para você que quer fazer trabalhos rotineiros, né, para o pessoal aí que trabalha no dia a dia, né, um serralheiro, um vidraceiro, enfim, pessoas que estão no dia a dia que vão eventualmente precisar fazer essas medições e às vezes não conhece o instrumento, o equipamento ou até mesmo o princípio de medição, tá? Eu queria falar nesse primeiro tópico sobre, vão ser 5 tópicos aí. O primeiro é os tipos de ondas ultrassônicas, né, e para que servem, né? Eu vou colocar na descrição do vídeo, no fundo até para vocês ir acompanhando os tipos de onda, né, e o material de leitura a respeito, tá? Então, como é que funciona esse sistema, né? Muitos já ouviram falar medidor de espessura por ultrassom, mas não sabem, na verdade, como é feita essa medida. Essa medida é uma onda sonora, uma onda de som, né, que ela vai permear esse material, né, esse material vai ser atravessado por esta onda, e a partir do momento que esse medidor que vai inserir essa onda nesse material, ele vai conseguir fazer a medição, tá? O processo de medição é muito simples, né? É um medidor, né, que vai emitir essa onda. Essa onda é uma onda de alta frequência, tá? Ela pode trabalhar aí de 2 MHz a 25 MHz. Vai depender do tipo de sensor e do tipo de instrumento que você vai utilizar para fazer a medição. Legal? Fábio, mas essa onda, ela interfere em alguma outra onda sonora ou interfere, vamos supor, em algum equipamento de som que eu esteja ouvindo ou que eu esteja perto ou próximo? Não. Essa onda, ela é uma onda guiada, direcionada, tá? É um sensor pequeno que vai fazer, depois eu vou mostrar para vocês o processo, né, de medição, o processo até de calibração de um instrumento mais simples de ultrassom. Mas no momento é isso que importa. Eu quero falar para vocês que essa onda ultrassônica, ela não é como a gente vê nos filmes, né, que vai provocar todo aquele estrago, enfim. Não, é uma onda que ela é controlada e num sensor bem pequeno para fazer as medições, tá? Existem 2 tipos de onda. Existe a onda contínua, né, que é a onda ultrassônica de efeito único, e a onda de efeito duplo, né, que a gente chama de efeito Doppler, que ele é uma onda pulsante. Isso é só para título de curiosidade para você mesmo entender como é que funciona. A efeito Doppler, ela funciona tipo, acho que muitos de vocês já devem ter visto, ultrassom, ou até acompanhado, ultrassom de bebê, né? Muitos já acompanharam as suas esposas aí, já viram lá o médico passando aquele sensor na barriga da mãe. E aquele processo de medição de ultrassom é um processo de medição, só que é um processo de medição mapeado, que a gente chama, tá? Então esse é o processo de efeito Doppler, ou seja, ele mapeia de forma 2D a
praticamente um 3D ali, a forma de onda que ele emite e atravessa o corpo de maneira a refletir de forma lateral e unilateral, e ele consegue fazer o mapeamento através desse princípio, que a gente chama de princípio de efeito Doppler. Então, quando o médico está fazendo o ultrassom do bebê, ele está simplesmente utilizando esse princípio, né, para fazer aí o mapeamento, o escaneamento, que a gente chama por esse princípio que é por som. A vantagem do sistema ultrassom de outros sistemas, né, para fazer esse mapeamento é que ele não é prejudicial ao ser humano. Fábio, eu vou ter igual as demais ondas, né, as ondas magnéticas, as ondas radioativas, né, as ondas eletromagnéticas, né, que as ondas de RF, né, que é a de transmissão do celular, então, ou seja, várias outras ondas, a partir do momento que ela atravessa seu corpo, ela tem esse efeito maléfico. A onda sônica não, né? A onda sônica ela não tem malefícios nenhum, né? E o efeito Doppler, como eu disse agora, né, que eu disse do bebê, ele tem uma precisão, uma exatidão maior para fazer o escaneamento. E a efeito simples, que é o nosso objeto de estudo, é o efeito que é apenas um formato de onda, então ele consegue ler apenas um sentido, em um sentido. Fábio, qual a diferença dos dois? Para a medição de espessura, especificamente dito, a de formato simples, a de formato direcional, que a gente chama, né, você consegue ter uma precisão melhor, né? O que é isso, Fábio? Ele consegue te dar uma exatidão, né? Ou seja, a precisão da sua medida ela vai ser muito melhor, né? Fábio, o que é essa precisão? Essa precisão é a classe de medição que ele vai poder fazer. Um exemplo, você vai fazer uma medição de espessura na casa de 1 milímetro, né? Um exemplo, está na classe 1, de 1, né? Que você não tem classes divisórias. Fábio, vou fazer uma medição de espessura, mas eu preciso medir acima de 1,2 milímetros, ou seja, você está na segunda classe de precisão, né? E essa onda direcional, ela consegue te dar essa precisão. De duas casas, né, de 1,2, 1,20, né, 1,35, por exemplo, ela já está na terceira classe de precisão, né? E para medição indireta de terceira a quarta classe, já são instrumentos, né, mais sofisticados. São instrumentos que trabalham com uma tecnologia um pouco mais aprimorada, tá? Mas em princípio que você precisa saber, normalmente é isso, tá? É que ele é onda direcionada e que você vai fazer a medição da espessura que você necessita. E esses dois tipos de formato de onda. E você também pode, e a questão para esclarecer para você que não tem problema algum você fazer essas medições em determinados ambientes, enfim, né? Não vai haver nada prejudicial, assim, de prejudicar, né, as pessoas. Ou seja, às vezes as pessoas me perguntam, Fábio, mas eu estou comprando equipamento, posso fazer essas medições aí sem problema algum? Pode sem problema. Alguns instrumentos que emitem também ondas de sons, né, que são sonares, que aí já é um outro tipo de equipamento, né, até que é o princípio do submarino, aí não, mas são ondas totalmente diferentes, tá? Que tem uma intensidade muito maior do que o objeto do nosso estudo. Legal? Então, só para recapitulando, nós temos o efeito Doppler, né, e o efeito de onda simples, né, que são esses dois tipos de frequências, de formatos de ondas, né, que nós vamos trabalhar, tá? O que a gente vai trabalhar é o de onda simples, né, que é chamada onda guiada, que é onda direcional, pois você consegue ter uma precisão maior, que é o nosso objeto de estudo. Aí nos módulos que a gente vai estudar a seguir, nós vamos ver aí os diversos tipos de materiais, os diversos tipos de aplicações, né, as normas aplicadas até, e as inspeções, os laudos que porventura vocês vão desejar fazer, e as normatizações pertinentes, né, e as calibrações também, ou seja, como
Como eu saber se esse instrumento está certo? Esse processo chama-se calibração, né? Que nós vamos ver também nos módulos futuros, né? Mas por enquanto é isso. Eu queria deixar claro esses dois tópicos, né? Que é os dois tipos de formato de ondas, para vocês entenderem o que é cada um e se vão ser e os dois, a aplicação dos dois, para entender um pouco aí que não vai ter nenhum ponto aí que vai ser prejudicial, porque alguns clientes mesmo já me perguntaram e eu falei, não, pode ficar tranquilo que não tem problema algum de usar esse tipo de equipamento, né, nesse tipo de formato de ondas aí, ok?